Olá, minha turma do tricô, sejam todas muito bem-vindas a mais um dos nossos encontros. Para quem não me conhece, meu nome é Cristina Romano e é sempre um prazer dividir com vocês dicas e projetos feitos em tricô. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Isso vai aumentar o nosso nicho de tricoteiras. Hoje nós vamos fazer essa delicada mini scarf que se chama Nova. Ela é a prima da scarf Sophie que nós já fizemos. Hoje nós vamos fazer a Nova. Para fazer a mini scarf Nova, que como eu falei é a prima da Sophie que nós já fizemos, ela é encantadora essa scarf, é muito bonitinha. Eu utilizei um fio só do Clea Duplo, o nome do fio é Clea Duplo, e uma agulha de 3,5, 3,5 milímetros de espessura. Então, a scarf, vamos dividir em 3 partes. A primeira parte é a parte que a gente vai aumentando os pontos, até chegar na parte central, a gente faz uma parte boa sem aumento nenhum, e a última parte, a terceira parte, com as diminuições. Então, nós vamos começar aqui com 5 pontos na agulha. E a primeira carreira, nós vamos fazer da seguinte forma. 2 pontos meia. 1, 2. Agora com o fio para frente, porque numa lateral, ela tem o I-cord, como a Scarf Sophie. Então, com o fio para frente, nós vamos fazer o I-cord aqui. A gente tira os 3 últimos pontos sem fazer. 1, 2 e 3. Agora a gente vira o trabalho. E a segunda carreira e todas as carreiras pares, nós vamos fazer em ponto meia. Então, aqui a gente faz bem justinho, ó, bem apertadinho, que é onde vai ficar o I-cord. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora a terceira carreira. A gente faz 2 meias. 1, 2 meias. Uma laçada. Aqui, ó, uma laçada. E, como a gente quer o fio para frente, eu fiz a laçada assim como se fosse fazer um tricô, né? E a gente tira os 3 últimos aqui, ó, sem fazer, né? Fio para frente, os 3 últimos sem fazer, para fazer o I-cord. Vira o trabalho, agora em meia. A carreira toda em meia. Essa é a quarta carreira. A quinta carreira, nós vamos fazer igualzinho a terceira. Então, a terceira, a quinta e a sétima carreira são iguais. Então, 2 meias. 1, 2 meias. Uma laçada. Agora a gente já tem um meia a mais aqui, certo? Então a laçada pode ser feita como se fosse fazer um meia. Faz um meia e tira os 3 últimos sem fazer. Fio para frente, 3 últimos sem fazer. Vira o trabalho,
em meia. Carreira toda em meia. Pronto. E a sétima, igual. 2 meias. 2 meias. Laçada, meia, meia. E os 3 últimos, fio pra frente, 3 últimos sem fazer. Como se fosse fazer um tricô, mas é sem fazer. A gente volta, faz em meia. Meia. Meia até o final. Aí, a nona carreira, essa vai ser diferente. Aqui, ó. Aí nós vamos fazer, arrematar os 2 primeiros pontos, aqui, ó. Que é o que vai formar os gominhos, os biquinhos da scarf. Faz 1, 2, arremata o primeiro, passa por cima aqui, ó. Os primeirinhos são sempre mais difíceis de fazer. Agora mais outro, segundo. Pronto. Agora faz em meia até os 3 últimos. Aqui os 3 últimos. Fio pra frente. 1, 2, 3. Agora volta em meia. E agora a gente vai repetir a seguinte sequência, da terceira carreira até a 10ª, nós vamos repetir. E vamos repetindo isso até... Então, a gente volta na terceira carreira aqui, faz 2 meias. 2 meias. Uma laçada. Um meia. Os 3 últimos. Aqui, fio pra frente, sem fazer. 3 últimos sem fazer. Volta. E faz em meia. Agora, mais uma vez. 2 meias. Uma laçada. Meia. Meia. Até os 3 últimos. Os
3 últimos, fio pra frente. 1, 2, 3. Agora volta em meia. Mais uma vez, viramos o trabalho. Dois meias. Meias. Uma laçada. Meia. 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 Até os 3 últimos. 3 últimos, fio pra frente. 1, 2, 3. Tá começando a formar um acorde. Agora a gente volta em meia. Ó, o acorde como já tá saindo aqui, ó. Agora a gente faz em meia. Na próxima nós vamos arrematar os 2 primeiros. Ok? Então, aqui a gente arremata os 2 primeiros. Trabalha 1, 2, passa esse por cima. Mais um. Pronto. Arrematamos 2. Então, agora a gente vai em meia. Até os 3 últimos pontos. E 1, 2, 3. Fio pra frente. E 3 últimos sem fazer. Volta em meia. E aí começa de novo a mesma sequência. Então, veja que aqui, olha, nós já estamos ficando com o biquinho aqui do lado, ó. Os gominhos aqui do lado formando, o I-cord formando aqui do lado, do outro lado, né? E nós vamos trabalhar assim até alcançarmos 31 pontos. Dá mais ou menos uns 42 centímetros de comprimento. Aí eu volto para fazer a parte central com vocês. Até já! Dando continuidade à mini scarf nova, agora nós vamos iniciar a parte central. Essa parte foi a parte de aumentos, então nós ficamos aqui com 41 centímetros de comprimento e eu tenho 31 pontos na agulha. Mas vocês podem fazer no comprimento que acharem mais conveniente. Quanto maior ficar, mais pontos vocês vão ter aqui na agulha e mais centímetros aqui no comprimento, certo? Então vamos começar a parte central.
Aqui nós vamos fazer 2 meias. Um, 2 meias. Agora nós vamos fazer uma laçada. Nós vamos tirar esse ponto sem fazer. Vamos fazer em meia. E vamos passar o ponto sem fazer sobre esse meia que nós fizemos aqui, ó. Pronto, assim. Por quê? A gente quer manter o mesmo número de pontos aqui durante talvez 40 centímetros. Vamos ver a quantos centímetros eu vou chegar. Mas, de qualquer maneira, essa é a forma que a gente tem de manter o número de pontos. Senão, a gente vai continuar aumentando, como fizemos até agora. Então, aqui a gente vai trabalhar em meia, como nas carreiras anteriores, né? Nós vamos trabalhar em meia até os 3 últimos pontos. E nos 3 últimos pontos, a gente, como sempre, vai com o fio para frente e deixar sem fazer, para a gente continuar fazendo o I-cords. Então, aqui a gente vai trabalhar em meia. Toda a carreira até o finalzinho. Chegamos aqui nos 3 últimos. Agora põe o fio para frente, tira os 3 sem fazer. Vira o trabalho. E vamos fazer aqui toda a carreira em meia. Aqui o comecinho a gente faz bem apertadinho para manter o I-cord bem acabadinho. Pronto. A gente faz todinha a carreira em meia. Eu vou continuar aqui e já volto com vocês. Aí, terminando a carreira, a gente vira o trabalho. E vamos fazer a segunda laçada. Então, a gente faz 2 meias. 2 meias. Laçada. E segue a carreira toda em meia. Até os 3 últimos pontos. E a gente põe o fio para frente. E tira os 3 sem fazer. Já volto. Aí nós vamos fazer a carreira com a terceira laçadinha. Então, da mesma maneira da carreira anterior. 2 meias. Uma laçada. E meia até os 3 últimos. Agora a gente faz tudo em meia. Até os 3 últimos pontos. Vou continuar aqui e já volto. Então, agora que nós já temos as 3 laçadinhas, a gente arremata os 2 primeiros pontos. Então, aqui, a gente faz um meia. Mais um. Passa o primeiro sobre o segundo. Faz mais um, que é o segundo. A gente está arrematando, passa por cima. E vocês vão ver que nós vamos continuar com 31 pontos. Aqui, ó. 1,
2, 3, 4, 7, 28 e os últimos, 29, 30 e 31, que são os 3 últimos que a gente tira sem fazer. Então, agora a gente volta a carreira toda em meia, e quando começar aqui de novo, vocês vão fazer da mesma maneira que fizemos no começo. Então, a gente vai fazer 2 meias, uma laçada, tira esse sem fazer, faz um meia, passa por cima desse e continua tudo em meia até os 3 últimos. E vamos continuar assim até mais ou menos uns 40 centímetros. Eu vou seguir aqui e quando chegar na última parte, que seria a parte de diminuições, eu volto para a gente fazer juntas. Então, aqui eu já trabalhei até 70 centímetros para começar a fazer as diminuições. Então, nós vamos fazer aqui a diminuição, para vocês verem como é feito, que é bem simples também. Então, aqui a gente vai fazer 2 meias, 2 meias, uma laçada. Agora a gente tira 2 sem fazer, porque nós vamos diminuir, certo? Tira 2 sem fazer, faz um meia e passa os 2 sem fazer, aqui, ó, sobre o meia que nós fizemos. E segue tecendo em meia até os 3 últimos pontos, né? Os 3 últimos sempre a gente deixa com o fio para frente sem fazer, para fazer o I-corte. Então a gente faz tudo em meia aqui, ó. Até os 3 últimos. Os 3 últimos, fio para frente, 1, 2, 3, sem fazer. A gente vira e agora a gente desce toda a carreira em meia. Aqui é o I-corte, né? Então a gente faz bem justinho. Toda a carreira em meia. Vou continuar aqui e já volto com vocês. Pronto, viramos o trabalho. E agora a gente faz 2 meias. Uma laçada e meia até o final, até os 3 últimos, né? Meia até os 3 últimos. Pronto, os 3 últimos a gente tira com o fio para frente, os 3 últimos sem fazer. Vira o trabalho. E agora a gente faz toda em meia e eu volto com vocês. Pronto, viramos o trabalho e agora nós vamos fazer a terceira laçada dessa sequência, porque cada gominho desse é uma sequência, certo? Então aqui a gente faz 2 meias, uma laçada e segue tudo em meia.
até os 3 últimos pontos, que a gente vai deixar sem fazer com o fio para frente. Aqui os 3 últimos, sem fazer. Os 3 últimos sem fazer. Ok. Viro o trabalho e vamos fazer tudo em meio e eu já volto com vocês. Viramos o trabalho. E agora a gente arremata os 2 primeiros pontos, certo? Aqui, faz 1, 2, passa esse por cima desse, faz mais 1, passa esse por cima desse, e segue um ponto meia até os 3 últimos pontos. E assim a gente completou mais um gominho, né? Os 3 últimos aqui, ó, sem fazer com o fio para frente. Agora a gente vira o trabalho, faz tudo em meia, e quando o fio voltar, agora a gente faz de novo da mesma maneira, que cada vez que começa um gominho desse, a gente faz, ó, tira os 2 pontos sem fazer. Aí faz 2 meios, uma laçada, tira 2 pontos sem fazer, faz um meia, passa por cima, os 2 sem fazer, continua tudo em meia, até os 3 últimos que a gente vai fazer, vai deixar sem fazer com o fio para frente. Vai repetindo isso até terminar. Eu vou terminar aqui e volto para dizer para vocês como ficou e com quantos centímetros ficou no final. Então eu continuei trabalhando aqui com as diminuições até chegar com 7 pontos. Com 7 pontos aqui pelo lado direito, nós vamos arrematar de 3 em 3. Então nós vamos fazer em ponto tricô, pegar 3 pontinhos aqui, ó. Vamos ver. 1, 2, 3 pontinhos. Nós vamos tirar aqui em tricô. Aqui. Volta ele para a agulha. Aí mais 3. Os outros 3, ó. Volta ele para a agulha. E os últimos 3. Então, a gente vai fazer 3, 3 e 3 juntos em tricô. Pronto. Agora é só cortar o fio. A gente corta aqui, enfia aqui na laçadinha e esconde esse fio. E aí nós vamos ficar com 114 centímetros de comprimento. E aqui na parte mais larga ficou com 11 centímetros e meio. E assim ficou a nossa mini scarf nova. Espero que vocês coloquem em prática o tutorial de hoje, porque tricô não é coisa de vovó, é coisa de gente habilidosa, criativa e caprichosa. Obrigada pela audiência e até o próximo vídeo. Bye, bye.